Gente, então vamos dar continuidade hoje, dia 14, tá? Gente, olha só, o conteúdo de hoje, além de ele ser muito simples, o exercício vai ser você escolher 3 dessas formas aqui assim, e aí você pegar e gravar um videozinho para mim, você fazendo a ação dele. Eu vou explicar isso aí direitinho, tá? Mas antes vou explicar o conteúdo. A gente vai fazer, vamos aprender hoje o que é separação das misturas. Ó, o nome já fala. Separar uma mistura. Mistura é quando você junta os ingredientes. Tem alguns ingredientes que como nós vimos lá nas aulas passadas, que você mistura e você tem como, assim, facilmente separar o conteúdo. Por exemplo, você colocou num copo cheio de água algumas pedras. Isso é fácil de você retirar essas pedras. Essa mistura, ela é heterogênea, né? Ela não se misturam. Na verdade, os ingredientes estão ali, mas eles não se misturaram em si, né? E é fácil de você fazer uma separação. Agora, por exemplo, naquela primeira experiência que nós fizemos, que foi o mingau de chocolate. Ali, se eu falar para vocês agora, olha gente, separa aí o que é o chocolate, o que é a maisena, o que é o leite. Tem condição de vocês fazerem essa separação? Não tem, né? É bem complicado, não é isso? Precisaria de alguns equipamentos muito bons para se fazer essa separação, né? Então, isso o que nós vamos estudar hoje é como fazer essas separações, como utilizar algumas ferramentas para fazer essas separações, tá? Então, em uma mistura, tanto a homogênea quanto a heterogênea, a junção das substâncias que a formam tem umas propriedades específicas. E essas propriedades, depois a gente pode, num processo de separação, a gente pode separar eles, tá? Algumas de uma maneira fácil, outras de uma maneira difícil, como nós vimos, tá? O que é a mistura homogênea, gente? Por exemplo, aqui, ó, a água com açúcar. Depois que você misturou, fica homogêneo, você não dá para você distinguir. Já olha lá, a água com óleo, você sabe o que é, ó, onde é que está a água, onde é que está o óleo, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei mais cedo aqui agora, um pouquinho antes, né? A água com pedra. Dá para você visualizar perfeitamente. Essa mistura, ela é heterogênea, quer dizer que ela dá para você visualizar que ela não é igualzinha, né? Não tá tudo de uma forma só. Agora, para a gente separar isso aí, como é que a gente faz? Então, existem vários processos, várias formas de você fazer essa separação. E aqui estão as formas, gente. Olha, catação. Catação é o processo de você separar uma mistura catando. Por exemplo, a mamãe de vocês fazem isso muito, né? Então, quando ela vai pegar e vai fazer o feijão, primeiro ela vai lá e cata as pedras. Tá tudo misturado ali, não é? Então, ela separa o feijão e vai catando as pedrinhas e jogando fora. Esse é o chamado processo de catação, tá? O processo de peneiração. Olha, isso é muito feito lá com o pedreiro. O pedreiro vai fazer uma massa, então, de reboco, né? Então, primeiro ele separa ele coloca lá na peneira e separa. Mamãe também faz isso. Mamãe aí utiliza às vezes a peneira que tem lá na cozinha para separar um alimento do outro, né? Então ela vai utilizando a peneira. Toda casa tem uma peneirinha, né? Ventilação. Quer ver um exemplo disso aí? Toda vez que eu penso assim nessa questão de ventilação, é quando a gente torra um amendoim, aí pega e mexe lá assim para ele sair aquela casquinha e você assopra para essa casca sair e ficar só o amendoim. Então esse é um processo de ventilação, tá? Dissolução fracionada. Então isso aí é quando você vai fracionar, você vai filtrar, por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui assim, disso daí. Por exemplo, a água com sal, se a gente pegar e ferver, vai evaporando até que evapora toda a água e fica só o sal. Essa desculpa, isso é decantação, né? A dissolução fracionada é quando a gente utiliza um outro produto para dissolver primeiro e depois a gente separar. Quer ver um exemplo? A tinta que você pinta você vai pintar alguma coisa e você pinta a sua pele. E aí você tá lá com a pelezinha misturada ali assim, você foi utilizar a tinta guache, ela ficou misturada aqui no seu dedinho. Você vai utilizar a água para dissolver e retirar aquela tinta e ficar só a sua pele novamente. Ali você você diluiu, né, a tinta. A decantação é aquela que você esquenta o sal com água, por exemplo, até a água evaporar e ficar só o sal, tá? A centrifugação, isso é muito comum quando centrifugar é você rodar. E por que você faz o processo de rodar? É para você separar os conteúdos. Então, o mais pesado, ele vai lá para fora para uma parte da onde você está o recipiente, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse rodar esse óleo aqui assim, ele é mais pesado do que a água, né? Ou ele é mais leve? Ele é mais leve. Então a água ficaria de um lado e o óleo do outro, tá? Se eu fizesse isso com uma velocidade muito grande, dá para se separar até que assim, por exemplo, o sal da água, né? A filtração. Filtração também é a mesma coisa que você vai filtrando, tá? Assim, você pega lá, por exemplo, a água suja, né? Tá suja de terra, aí sua mãe coloca essa água lá no filtro, ele vai separar. A terra fica lá numa parte do filtro e a água limpa desce e fica separado, tá, do que tinha sujeira antes. A evaporação é um outro processo também, olha o sal, né? A cristalização, né? A cristalização é outra forma de você fazer a separação, tá? Você vai fazer, é o método fundamentado na variação de solubilidade da substância em função da temperatura. Então você vai tem alguns materiais que numa temperatura já ficam duros, tem outros que é numa temperatura totalmente diferente. Então você vai fazendo isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui assim, tá? Se, por exemplo, a gente pegar aqui assim, essa mistura, voltar nessa mistura aqui assim, ó, de água e o óleo, tá? A água ela vai congelar bem antes do óleo. Então você consegue pegar aí, congelar isso aqui, a água vai congelar, vai ficar aquela água congelada, você retira ela e o óleo, você vai derramar ele num outro recipiente, então você consegue separar, ele vai para um lado e a água vai para o outro porque ela está congelada, tá? E assim vai, a destilação e a separação. Gente, o vídeo vai ficar muito grande e nós vamos fazer o seguinte, você vai escolher 3 desses aqui e você vai fazer um videozinho de um deles, tá? Explicando como é que é. Por exemplo, a catação. Você pode pegar aí e fazer o exemplo lá do feijãozinho. Grava um videozinho de como é que é a separação de mistura. Aí você vai falar, olha, a separação de mistura, um processo de catação é assim. E aí você fala como é que é o processo, tá? Até mais, tchau.